A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, né? Pelo menos para aqueles que querem receber essa paz, né? Tem pessoas que não querem e a gente tem que respeitar também esse pensamento diferente, né? Infelizmente. Bom, esse vídeo que eu estou fazendo é uma resposta a um vídeo do Newton César Santana. Ele é do canal O Demolidor de Mitos. Estava assistindo na internet algumas coisas e percebi que ele falou sobre um fato que aconteceu agora em 2022, de um pai que estuprou durante 4 dias a própria filha, certo? Ela já é uma pessoa de maior, segundo a imprensa e o que a gente encontra na internet, ela tem 29 anos. Pois bem, ele, após ela ter saído com ele para algum bar ou coisa assim, ela voltou um pouco embriagada e parece que daí em diante ele começou a violentar, a cometer estupro contra a própria filha. E em dado momento ela consegue, por estar passando por alguma situação de resolver documentos, ela vai a um lugar onde se resolve esse assunto e lá ela consegue alertar que está passando por isso, e ele foi preso e está aí na internet para você procurar e vai ver que é um caso recente. Pois bem, a questão é que o Santana, né, do canal O Demolidor de Mitos, ele vai colocar que tem coisas na Bíblia que não é para crianças. E realmente ele está certo, não é para crianças, é para pessoas que têm a mente já facultada, aberta para entender as coisas. E eu quero tocar aqui no que ele falou. Ele relatou Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 30, que é uma situação da origem dos Moabitas. Quem eram os Moabitas? Vocês vão aprender que os Moabitas, eles nascem do fruto do pecado, mas não que o pai dessas duas moças quisessem fazer isso com ela. Foram elas que pecaram contra o pai, totalmente diferente. Está assim, ó. E Ló, que era o homem, saiu de Zoar, que era uma cidade, e morou no monte, e suas 2 filhas morou com ele, porque ele temia morar em Zoar, que era uma cidade, porque ele pensava que a cidade ia ser destruída. E morou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Elas tinham perdido a mãe, né? Ele tinha perdido a esposa. Então ele vai morar dentro dessa caverna. E diz assim o versículo 31. E a mais velha disse à mais nova: nosso pai já está velho, e na terra não há varão, ou seja, não há homem, no pensamento delas, que venha nos possuir, como é o costume de toda a terra. O que seria esse possuir aqui? Ter relações sexuais, ok? Assim, embriaguemos nosso pai com vinho e nos deitemos com ele, para conservarmos a descendência de nosso pai. Elas embriagaram seu pai com vinho naquela noite, e veio a mais velha e se deitou com seu pai. E ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: eis que ontem me deitei com meu pai, nós o embriagaremos com vinho também esta noite. E vindo tu, deita-te com ele, para conservarmos a descendência de nosso pai. E elas embriagaram seu pai com vinho também naquela noite, e a mais moça foi e se deitou com ele. E ele não soube quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as suas 2 filhas de Ló conceberam de seu pai, ou seja, ficaram grávidas, né? A mais velha deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Daí surgiram os Moabitas. Este é o pai dos Moabitas, tá? A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas. Pois bem, desse ato pecaminoso das 2 filhas que embriagaram o pai, e o pai teve ereção, mas ele não estava sabendo o que estava fazendo. E isso nos alerta para que homens que bebem ou mulheres que bebem podem cometer um ato de estupro ou de sexo sem ter a noção do que está fazendo. Isso aí abre um alerta para você
que é pai que vive bebendo, para você que tem tios dentro de casa que vive bebendo, para você que tem primos dentro de casa que vive bebendo e tem crianças. Isso abre um alerta que essas pessoas, em um dado momento, por estarem embriagadas, elas podem sim cometer um ato desse, né? Ou forçar alguém, ou de alguma maneira pode sim acontecer. Então isso aqui está provado dentro da Bíblia. Agora eu quero levar esse caso aqui para você, porque nem tudo que está escrito na Bíblia é para se fazer. Por exemplo, tudo que está escrito é bíblico. O que significa ser bíblico, irmão? Tudo que está comprovado dentro da Bíblia é bíblico. Porém, nem tudo que é bíblico, ou seja, que está dentro da Bíblia, é para você fazer. Isso que essas duas filhas fez foi pecado perante os olhos de Deus. Por isso que esses dois povos foram, de certa maneira, assim, só sofrimento, amaldiçoados, né? Por esse ato aqui. Estou querendo colocar, meu irmão, que a Bíblia é um livro maravilhoso de se ler. Agora a gente tem que ler com entendimento, né? Para deixar de se tornar essas pessoas religiosas, se tornar um verdadeiro cristão, passar a verdade para as pessoas, né? Acho interessante algumas partes do trabalho do Newton César Santana, que é desse canal, mas porém por outras eu vejo que ele tem algum problema com a palavra de Deus. Parece que ele é contrário a essas coisas. Quero deixar bem claro que eu não participo do sistema religioso, certo? Eu não compactuo com essa coisa de dízimo, de ofertas forçadas às pessoas, não compactuo com isso. Compactuo com o pensamento que a gente deve amar o próximo e que você deve fazer o bem às pessoas em qualquer situação, né? Agora, dentro da palavra, há doutrinas do Senhor Jesus Cristo, para quem crê nele. Eu sou um cristão, eu sou o servo do Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que orientar as pessoas. Oriento que todo homem, toda mulher leia a Bíblia, procure ver o texto, o contexto, para você não estar ouvindo pretexto, ou seja, desculpas para esconder a verdadeira razão. Então, fica aqui, né, a minha resposta, de certa maneira. Vejo que ele colocou esse texto aqui para dar uma ênfase, né, de que existe pecado dentro da Bíblia. A Bíblia é um livro que fala sobre verdades que aconteceram. E aqui tem, sim, pecados e tem também milagres, fala de amor, fala de ódio, fala de matança. Sim, fala. É um livro verdadeiro. Não é um livro de fantasia, de fábula para agradar ninguém, não. É um livro para alertar sobre as verdades que podem acontecer. Amém? Espero que esse vídeo chegue a algumas pessoas e abra os seus entendimentos, né? Parem de lutar contra Deus, pois lutar contra a força da natureza é perda de tempo. É como você remar contra a correnteza de um rio, você vai se cansar. Quando se cansar, o rio vai te vencer. Pessoas que lutam contra a palavra de Deus, uma hora elas vão se cansar e Deus vai passar por cima, porque haverá um julgamento. Independente de que você creia ou não que Deus existe, Ele existe. Amém?